olá para todos os papais e mamães que me acompanham aqui nas redes sociais. Meu nome é Grace Bezerra, eu sou pedagoga, sou neuropsicopedagoga e hoje eu quero falar com vocês de um tema, gente, muito curioso, um tema que desperta o interesse das pessoas, que é a inteligência emocional. Porém, eu quero falar sobre inteligência emocional, trazendo isso para o universo da criança, do adolescente. Grace, como eu faço isso? Como eu trabalho essa inteligência emocional? Qual a idade certa? Como isso acontece na prática? Enfim, hoje eu quero ajudar vocês, orientar e trazer um pouquinho de conhecimento sobre esse processo de desenvolvimento da inteligência emocional ainda no início da vida da criança, ainda ali na primeira infância, tá? A inteligência emocional é algo muito novo no Brasil ainda. Então, hoje, se você for observar as escolas no Brasil, seu filho ainda não tem aula de inteligência emocional, né? Então, a escola, ela tá preocupada ali com o desenvolvimento da criança cognitivo, porém, levando isso para o lado do português, da matemática, né, das matérias em si, do conteúdo. Então, a escola ela é bem conteudista e aquela cobrança, né, das notas, do conteúdo, a criança precisa aprender toda aquela grade curricular ali, tudo que foi programado e planejado durante todo o ano letivo, ok? Isso é importantíssimo, né? Porém, quem é que ensina a inteligência emocional? Como é que nós podemos ensinar? Os professores no Brasil, a escola, ela está preparada para fornecer esse conhecimento, para ajudar no desenvolvimento dessa criança quando o assunto é inteligência emocional? Pessoal, infelizmente, nós não estamos preparados. Por quê? Porque a inteligência emocional ela é muito recente no Brasil. Hoje, um dos maiores psicólogos que nós temos, que é o Daniel Goleman, ele que trouxe essa teoria, né, ele que escreveu essa teoria, é um psicólogo muito renomado da atualidade, é um americano que escreveu essa teoria. No entanto, o livro dele tem aí mais ou menos umas 400 páginas, tá? Abordando esse assunto. É uma teoria inovadora, é uma teoria fundamental para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Em um mundo moderno, em um mundo acelerado, né? Em um mundo de tantas mudanças, né? Em um mundo onde as crianças são nativas digitais. E aí, né? Ele trouxe essa teoria, mas ainda é muito recente, não chegou ainda nas escolas no Brasil. E é importante conhecer mais. Por quê, pessoal? A inteligência emocional, ela tem um papel importantíssimo. Como, Grace? Ela deve ser usada como prevenção. Você não vai buscar inteligência emocional, né, para o seu filho, criança na primeira infância, ou pré-adolescente, ou adolescente, ou na escola, né, para os alunos. A escola não deve buscar, então, trazer projetos de inteligência emocional para dentro dessa escola, só porque está enfrentando desafios, né? Os adolescentes ali teve uma briga, tá tendo uma confusão, o aluno tal tá com dificuldade nas habilidades sociais, o outro tá com dificuldade, né, de ter empatia. Ok, falta de autocontrole, diversos problemas. Então, nós precisamos ajudar e entrar com um projeto de inteligência emocional. Não. A inteligência emocional, ela deveria ser uma matéria. Ela deveria estar na grade curricular. Então, tem lá português, matemática, história, geografia, ciência. Aí tá lá, inteligência emocional. Deveria ser o quê? Uma matéria. Aí eu vou explicar para vocês esse processo, esse início, né, para trazer aí um pouquinho de esclarecimento mesmo para vocês entenderem mais como que funciona isso. Então, a inteligência emocional, ela é uma prevenção na saúde emocional da criança, no desenvolvimento emocional da criança e do adolescente, no bem-estar dessa criança e desse adolescente. O bem-estar é algo muito importante. Então, às vezes a criança tá ansiosa, tá agressiva, tá triste, tá apática, fica só no quarto, a criança não sai do celular, né? Não sei qual o desafio que você tem enfrentado aí, né? Então, o que acontece?
a inteligência emocional, ela entra para gerar bem-estar. Com a inteligência emocional, nós podemos ajudar essa criança a não desenvolver um quadro no futuro, né, de uma possível depressão, um transtorno de personalidade, uma questão de uma síndrome do pânico. A inteligência emocional tem um poder também de ajudar crianças que são diagnosticadas aí com déficit de atenção, hiperatividade, transtorno opositor, que é o TOD, né, um transtorno opositor, onde a criança se opõe. Então, a inteligência emocional, ela hoje é uma teoria e é uma ferramenta, né? Porque aí não é só a teoria, nós precisamos de ferramentas, de saber como fazer isso, né? Na prática com a criança. Porque assim, gente, você vai lá, tá bom, eu indico para vocês o livro, vocês vão ler, tá lá 400 páginas, mas e como então aplicar a inteligência emocional na prática? É isso que eu quero ensinar hoje para vocês. Então, a inteligência emocional é algo muito recente, os estudos, né, são novos, ainda não chegou assim no Brasil da forma como, né, deveria, nas escolas, enfim. Os pais também, vocês aí, que eu sei que o meu público maior aqui são os pais, né, pai, mãe. Vocês também não estão preparados, a nossa geração não foi alfabetizada nas emoções, tá? Então, eu, Grace, cresci em um ambiente onde no tempo que a minha mãe estava me educando, não existia ainda a teoria de inteligência emocional. Então, conhecimento, gente, ele tá o quê? Ele tá mudando, ele tá avançando. Isso é maravilhoso, isso é incrível, né? Então, assim, a inteligência emocional, ela chega como um divisor de águas mesmo aí quando o assunto é a psicologia tradicional. A inteligência emocional, ela vai além, né, da psicologia tradicional. Então, unir, né, o conhecimento ali antigo com conhecimentos de teóricos da atualidade, inovadores, né, desse tempo, é fundamental. Isso faz toda a diferença. Tá? Então, nós não fomos alfabetizados nas emoções. Então, quando a minha mãe estava ali, né, no tempo ali, onde eu tinha mais ou menos ali, vamos supor que eu tinha uns 10 anos de idade, a minha mãe não tinha ainda a teoria. No entanto, essa teoria do Daniel Goleman, se eu não me engano agora, ela foi publicada mais ou menos ali por volta de 1995. Então, é muito recente. Então, a minha mãe me educou ali até uns 11 anos, nem existia, né, a teoria. Enfim, e vocês também, né, foram educados aí pelos pais de vocês, sem eles terem esse conhecimento. E a inteligência emocional, gente, ela é algo muito forte. A inteligência emocional é um canal também de Deus na educação dos nossos filhos, né? Eu acredito muito, assim, que Deus usa o homem para trazer esses conhecimentos, né? Deus ajuda o homem a ter essa revelação mesmo e trazer esse conhecimento para ajudar as pessoas. Então, a inteligência emocional, eu falo que ela é algo, assim, muito do coração de Deus para as nossas vidas. Ela pode, assim, te ajudar a salvar um futuro problema no relacionamento com seu filho no futuro. Então, se você busca esse conhecimento da inteligência emocional, isso vai ser luz no seu caminho, tá? Então, ok, Grace, como é que eu posso iniciar, então, esse processo de alfabetização emocional? Então, vamos lá, presta bastante atenção aqui. Seu filho, quando ele é bem pequeno ali, ele vai para a escola, né, na educação infantil, então ele faz ali maternal 1, 2, jardim 1, jardim 2, ok. De repente, ele vai para a alfabetização. Porém, lá no Jardim 1 e no Jardim 2, a professora já começa as brincadeiras, né, aprender as letras, a criança já começa a aprender o nome dela, letrinha de forma, ok. Então, essa criança está começando ali um processo, né, de conhecer os números, as letras, as cores, ok. De repente, essa criança vai para o primeiro ano, que é a alfabetização. Então, essa criança vai passar 12 meses nessa turminha de alfabetização, aprendendo a ler e escrever, né? Geralmente, nas escolas, a turma de alfabetização, ela sempre está na mira do coordenador da escola, porque tem uma certa preocupação da turma toda chegar ao final do ano, todo mundo alfabetizado. E pode acontecer de uma criança ou outra, né, não conseguir, ter desafios, porque cada criança tem seu tempo, tem criança que esse processo acaba acontecendo lá no segundo ano, né? Então, enfim, é muito importante para a escola esse processo de alfabetização. Então, o teórico, né, da inteligência emocional, ele traz esse exemplo
E eu acho, assim, incrível essa abordagem e a forma como ele consegue mostrar sobre a importância, né, de desenvolver a inteligência emocional desde a educação infantil. Seu filho está com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, é possível começar a apresentar os sentimentos para ele, começar a trabalhar isso já desde a primeira infância. Isso é necessário, vai ser preventivo, vai ajudar muito ele no crescimento, no desenvolvimento emocional. Então, da mesma forma que nós ajudamos a criança no desenvolvimento cognitivo, que é esse processo de leitura e escrita, nós ajudamos também a criança, eu vou até mostrar para vocês daqui um pouquinho, nós ajudamos a criança também no processo do desenvolvimento emocional. Aí existe um jeito de fazer, gente, existe o jeito certo de fazer isso, mais assertivo, para você trabalhar isso. Então, enfim, a criança, a professora na alfabetização, vai ensinar para ela primeiro as vogais. Vocês concordam? Foi assim com vocês também, quando vocês estavam no processo de alfabetização. A professora vai ensinar as vogais. Ok, depois a professora começa ensinando as consoantes, depois ela une tudo, ensina o alfabeto completo para a criança, então a criança aprende o alfabeto. De repente a professora vem com as sílabas, ela vem ensinando a juntar a consoante ali com a vogal, ok? Então ela está ensinando as sílabas, depois ela vem ensinando palavras, né? Ela vai trabalhando ali, vai trazendo depois as dificuldades ortográficas, né? Ela começa a trabalhar, unir, né, as sílabas mais simples, formando as palavras. Então, ela vai ensinar um B com O, bó, um L com A lá, bola, formou a palavra, ok. Depois ela vai ensinar a formar uma frase, depois ela vai ensinar a formar um texto. Então, teve todo um processo durante 12 meses para essa criança aprender a ler e escrever e conseguir sair com resultado satisfatório nessa alfabetização até o final do ano. Ok. Grace, como então, né, já que acontece todo esse processo para a criança aprender a ler e escrever, como ela aprende sobre os sentimentos? Primeira coisa, pessoal, muito importante, que até o objetivo desse vídeo é alertar e mostrar isso para vocês. Muitas vezes, nós queremos cobrar da criança, do nosso filho, né, do nosso pré-adolescente, do nosso adolescente, um resultado emocional que eles não conseguem entregar. Eles não sabem nomear sentimentos, eles não conhecem, né? Eles não têm esse autoconhecimento. A inteligência emocional, ela fala sobre 5 passos muito importantes, tá? Esses 5 passos, eles são fundamentais para você que é mãe, para você que é pai, tá? Para o adulto, tô falando com vocês, adulto. Você precisa desses 5 passos. Se você não tem, seu filho não vai ter. Não adianta querer cobrar uma coisa que nem você tem, você querer que seu filho tenha. Não tem jeito. Enfim, são 5 passos importantíssimos, tá? O autoconhecimento, o autocontrole, a empatia, a habilidade social e a automotivação. São 5 passos que você precisa. E são esses 5 passos que eu preciso começar a trabalhar com a criança desde a primeira infância. Ela aprender a se conhecer, é o autoconhecimento, saber quem ela é, da forma correta, assertiva, tá? Porque muitas vezes, por conta do ambiente, ela acaba aprendendo algo sobre ela que não é verdade, tá? E a criança, ela tem o direito de acertar e também de errar. Ela tem o direito de sentir sentimentos positivos e sentimentos negativos. Então, a criança tá triste. Gente, ela sente o sentimento, pode ser positivo ou negativo, ela sente todos, ninguém escolhe o sentimento. Então, ela sente a tristeza, mas ela precisa aprender a lidar com a tristeza. Ela sente alegria. Ok, como lidar com essa alegria? Né? Então, no mundo nós temos pessoas que estão passando pelo melhor momento da sua vida, uma fase muito boa, estão felizes, e tem pessoas às vezes que estão vivendo, que talvez está vivendo um momento de frustração, de dificuldade, de desafio, e ela precisa aprender a lidar também com aquele momento. Então, é sobre vitória e sobre fracasso. A inteligência emocional, a ideia dela é preparar as pessoas para aprenderem a ter resiliência, lidar com todo tipo de desafio. Então, ok. Então, a criança aprendeu a ler e escrever, teve todo um processo de 12 meses ali, depois ela continuou no 2º ano, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º,
vai seguir uma sequência até ela terminar o ensino médio, não é isso? Então, vai tendo um processo vai ampliando, a criança ela vai desenvolvendo e ampliando a capacidade dela cognitiva, racional, né, a memória. Então, ela vai desenvolvendo, ela vai conseguindo pensar de forma lógica, ela vai passando por um processo de amadurecimento ali nos anos escolares. Então, a cada nível e série que ela vai passando, o nível vai aumentando a dificuldade, as atividades, o conteúdo vai aumentando, né? Então, a criança está no primeiro ano é uma coisa, a criança está no quinto ano, no sexto ano é outra coisa bem diferente, a criança está no ensino médio, outra coisa bem diferente. Só que para isso ela viveu um processo durante a vida toda, vocês concordam? A inteligência emocional é a mesma coisa. Primeira coisa que nós devemos fazer: trabalhar esse processo de autoconhecimento, de autocontrole, chama autorregulação. Nós precisamos introduzir os ensinamentos para a criança de inteligência emocional, aonde ela vai começar a se familiarizar com isso, ela vai ver que isso existe e ela pode começar aos poucos e aprendendo e trabalhando e modelando, e a gente trabalhando coisas corriqueiras do dia a dia que acontece com a criança, e nós vamos ajudar ela a alavancar os seus resultados quando o assunto é lidar com as suas emoções. Mas, gente, como que a criança vai fazer isso se ninguém ensinou o alfabeto para ela das emoções? Então, na escola, a professora ensinou como juntar as sílabas, como formar a palavra. Agora, como que a criança vai ficar, né? Vai ter um desenvolvimento emocional, vai aprender a lidar com seus sentimentos, se muitas vezes ninguém ensinou para ela. E muitas vezes vocês ignoram, né? Por quê? Porque a nossa geração não teve uma alfabetização emocional. No seu tempo, quando você era criança, cala a boca, engole o choro, entendeu? Quem manda aqui sou eu. Então, você teve os seus sentimentos ignorados, né? O seu pai e sua mãe não conversavam sobre isso com você, não existia esse conhecimento sobre o diálogo. Gente, é super possível. Educar uma criança com respeito e diálogo vai depender da sua dedicação, vai depender se você tem a paciência para trabalhar, para ensinar isso para a criança, se você buscar ajuda, se você faz um curso, né? Por exemplo, eu tenho o curso A Mamãe é Top. Então, se você faz o curso, as mães que passaram pelo meu curso A Mamãe é Top, elas não são as mesmas, elas aprenderam sobre a alfabetização emocional de uma forma mais profunda, elas passaram por um processo de ferramentas ali, onde elas são mães transformadas. Enfim, se você não é uma mãe que aprende sobre isso, ou um pai, você vai errar muito na educação do seu filho. E isso vai gerar problemas no futuro. Então, a inteligência emocional, ela é o quê? Uma prevenção. Então, Grace, como é que você inicia no consultório um bate-papo com a criança? Como que você ensina para ela os sentimentos? Então, vamos lá. Eu trabalho com um projeto de inteligência emocional para crianças e adolescentes. Então, a criança chega para mim, eu sou uma professora de inteligência emocional. Ela foi ali, a mãe já sabe como funciona, e ela foi sentar ali comigo, nós vamos ter aula de inteligência emocional. Então, por exemplo, às vezes você leva seu filho para o reforço escolar, ele está com problema na matemática. Você leva ele lá para ele aprender com o professor de reforço, separado da turma dele, ele vai ter um atendimento especializado, dedicado, individual, só para ele no reforço, e ele vai aprender algumas coisas que ele não está conseguindo aprender na sala, só ali no meio da turma, não é isso? Então, ele vai ter um reforço escolar. Ok. A inteligência emocional é a mesma coisa. A criança vai ter uma aula de inteligência emocional onde tem início, meio e fim. A criança avançou, aprendeu, está bem melhor a questão do bem-estar da criança. Ok. Libera a criança. Criança passou por um novo desafio, igual já aconteceu isso com um paciente meu do consultório. Ficou comigo ali durante um tempo, tava tudo ok, falei pra mãe, tá tudo ok, né? Pode parar de vir tudo. Se acontecer alguma situação nova, retoma. É até bom porque a criança já tem um vínculo comigo. Ok. Aconteceu da criança, morreu um bicho de estimação, a criança tá brigando na escola, voltou a ter algum comportamento, ou a criança tá tendo um problema com o pai ou com a mãe, ou a criança perdeu alguém querido da família, né? É igual, tem casos das pessoas me procurarem, perdeu a avó, tá muito triste, tá assim, ou então não tá conseguindo alavancar os resultados na escola. São diversos comportamentos. Então, amanhã, Grace, tava tudo bem, agora depois de um ano, tá passando por uma situação difícil, nossa, agora tá interessada em namorar, não sei como é que eu lido com isso e tal.
né? Quero voltar ao acompanhamento, quero que você continue ajudando ele na inteligência emocional. Ontem até eu tive um caso do consultório que um pré-adolescente, né, 11, 12 anos, ele querendo me relatar sobre estar gostando de uma amiga na escola e tudo, e a mãe dele falou assim, ó, você vai conversar, né, lá com a Grace e tudo, eu trabalhei com ele um processo de inteligência emocional, nós fomos pegar os sentimentos, o que ele estava sentindo diante daquela situação, e isso, gente, gera muita paz no coração deles, gera muito bem-estar, é muito diferente você virar e falar assim, você não tem idade para namorar não, para com isso, senão você vai levar uma advertência, o coordenador vai me chamar lá na escola, eu vou contar pro seu pai, porque olha você, pelo amor de Deus, o comportamento é esse, você não tem idade para isso não. Aí você ignora, você vai trabalhar, seu filho vai pra escola no outro dia, pronto, ninguém acolheu aquele sentimento, aquilo que tá acontecendo, aquela empolgação, aquele tanto de sentimento novo passando ali dentro, uma fase nova, mudança, né, dos hormônios e tudo, ninguém parou para dar uma atenção, né, especial. Então, esse projeto, trabalhar com inteligência emocional, é incrível você parar para ouvir, para acolher o sentimento, para direcionar, para dar um caminho, para ajudar tanto a criança, o adolescente como a família, né? Então vamos lá, o que acontece? Primeira coisa, esse aqui é o nosso alfabeto, né, da inteligência emocional. Então, lá na escola, né, a professora ensina as letras. Aqui o nosso alfabeto, cada cartinha dessa é como se fosse uma letra lá do alfabeto. Então a gente apresenta para a criança como é que você faz o primeiro momento com a criança para ensinar para ela que existe essa tal dessa inteligência emocional e que é possível ela aprender sobre isso e começar a identificar os seus sentimentos ao longo dos dias, ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo do ano, né? Ao longo da vida dela, ela aprender a respeitar os sentimentos, aprender a acolher os seus sentimentos, aprender a compartilhar com a pessoa de confiança o que ela está sentindo, como equilibrar aquele sentimento, ele é bom, ele é ruim, o que ele pode gerar na minha vida, como tomar decisões assertivas, tá? Então, a gente apresenta para a criança chega no consultório, né, eu falo para ela, olha, então, lá na escola, o que você aprende? Eu aprendo, né, quais são as matérias? Aí eles vão me contar, geralmente a gente começa no consultório com crianças a partir de 5 anos, tá? Já dá para conversar bastante e raciocinar muita coisa, e quando eles são menores, 2 aninhos, 3, 4, você pode começar também esse processo de forma mais lúdica, brincando, através de brincadeira, depois eu gravo um outro vídeo para vocês, e nesse tempo, quando eles são menores, é importante trabalhar a inteligência emocional dos pais, primeiro, tá? Porque o comportamento que eles estão tendo ali com 2, 3, 4 anos é muito ligado ao comportamento dos pais. É o reflexo do seu comportamento que faz a sua criança ter bem-estar, ser mais tranquila, ou ela ser mais agitada e agressiva. Está muito relacionado à maneira como você lida com ela, como você bate de frente, quando você também é agressivo com ela, quando você não tem tolerância, quando você não tem paciência, coloca demais de castigo, pune demais. Isso vai ter aí uma consequência, tá? Na criação. Então, vamos lá. Então, a criança chegou, vamos pensar aqui que nós estamos iniciando esse processo com crianças de 5 até 18 anos. Tá? Eu atendo também, eu tô com um caso no consultório de 18 anos, então, até 18 anos, ok. Você vai apresentar, falar, olha, então, o que você aprende lá na escola? Aprendo português, matemática, inglês, educação física, história, geografia, ok. Então, aqui, eu ensino sobre um outro tipo um outro conteúdo, um outro tipo de inteligência. Tá, o que é? Então, aqui eu ensino sobre inteligência emocional. É a inteligência para lidar com as emoções. Lá na escola você aprende esses conteúdos, né? Você precisa dessa inteligência da matemática, do português, da ciência, ok. Aqui eu vou ensinar para você que existe também uma aprendizagem sobre os nossos sentimentos, que as pessoas não estudam, que as pessoas não são preparadas. Então, eu vou ensinar para você sobre isso. E a primeira coisa que eu quero fazer hoje, eu quero te apresentar alguns sentimentos. E a criança, as crianças ficam curiosas. Gente, todo ser humano gosta de aprender um pouquinho mais sobre ele mesmo.
Isso é fundamental. E até quando a criança começa esses processos desde a primeira infância, como a prevenção e um treinamento, ela tem uma probabilidade de, no futuro, quando estiver na fase adulta, que se precisar de uma terapia, de algum desafio da vida, ela tem mais abertura. Nossa, eu lembro, né? É tão bom, então eu vou buscar uma terapia. Porque tem adultos que precisam de terapia e eles não aceitam. Fala que não, que terapia, né, não é pra mim, eu não preciso. Né? Então, geralmente quem mais precisa é quem muitas vezes não busca e acaba atrapalhando o bem-estar das outras pessoas ao redor. Essa pessoa que não busca, que tem resistência, que precisa, acaba atrapalhando o bem-estar, tirando a paz de todo mundo, dos outros familiares, no meio onde convive, enfim. Né? Então, é importante. Então, vamos lá. A gente apresenta para criança. Então, eu vou abrir o baralho aqui para você conhecer um pouquinho sobre os sentimentos. Então, ó, tristeza, alegria, raiva, medo, amor, nojo. Ok. Aí, o que nós fazemos com a criança? Nós vamos ensinar para ela que essas cartinhas amarelas aqui, elas são os sentimentos primários, que são os primeiros que nós sentimos, ok? Aí a gente entra com os sentimentos secundários, que vêm depois, tá? A inteligência emocional ensina sobre tudo isso. Então, vamos lá. A gente vai conversar com a criança sobre esperança, sobre tranquilidade, sobre confusão. Igual ontem, um aluno meu, ele escolheu confusão diante da situação que ele estava vivendo, de gostar de uma menina e tal, enfim. É muito importante conversar com eles, acolher, deixar eles entenderem quais são os sentimentos. Ele podia escolher ali no momento 4 sentimentos que ele acreditava que ele estava sentindo, podia ser positivo, negativo, era a critério dele, tá? É um processo de autoconhecimento, para ele começar a se familiarizar com esses sentimentos e aprender a começar a ter uma autorregulação, começar a aprender a governar. Eu governo os meus sentimentos e as minhas emoções, eu não deixo eles me governarem, né? Até expliquei para ele que nós temos um lado da razão e o lado da emoção. Desenhei para ele o cérebro. O que é isso? É uma aula para ele de inteligência emocional. Isso ajuda ele no processo de desenvolvimento. Então, ó, tô percebendo que você tá agindo muito aqui, ó, você ficou muito empolgado, tá agindo muito dentro dos sentimentos aqui sem governar eles. Então, a razão é que te faz pensar. É ela que te ajuda a governar um pouco desses sentimentos. E aí, trabalhando, mostrando, então, ele já não tá mais cego, né? Tem uma parte nossa que é o nosso eu cego, ele já não tá mais cego, ele saiu compreendendo toda aquela situação que ele tá vivendo, nós colocamos ela ali dentro de um processo de inteligência emocional e ele saiu bem tranquilo, bem mais leve, em paz, com paz no coração. Isso é bem-estar, gerar bem-estar em alguém que pôde falar, que pôde entender o que tá sentindo, que pôde começar a perceber que ele pode governar sim, né? Enfim, desconfiança, preocupação, cansaço, orgulho, culpa. Gente, esse aqui é forte. Culpa. Muitas crianças acabam desenvolvendo depressão no decorrer aí da vida, porque muitas vezes a mãe ou o pai gera muito esse sentimento de culpa. Isso aqui é muito sério. Em um outro momento eu posso falar sobre isso. Saudade, solidão, desespero, vergonha, ansiedade e decepção. Então, sentimentos secundários. Ok. Aí nós temos o termômetro. O que é o termômetro? Eu brinco muito com as crianças, falo, lembra quando você teve febre, que a sua mãe media ali a temperatura? Então, os nossos sentimentos, é a mesma coisa. Eles podem estar muitas vezes, né, no nível aqui fraco, muito fraco, fraco, médio, forte, muito forte. Então, eu tô com a minha ansiedade muito forte. Vai me atrapalhar, eu preciso respirar, aprender a governar, saber que se aquela ansiedade está atrapalhando a minha rotina do dia a dia, a minha produção, o que eu preciso fazer naquele dia, está atrapalhando minha energia, ela já está prejudicial. Então, nós podemos trabalhar todos os tipos de sentimento, mostrando para a criança e para o adolescente que eles existem, é o primeiro passo. Isso chama um processo de autoconhecimento. Então, o primeiro passo, eles conhecerem aqui. O que eu explico para eles? Eu explico para eles que existem, né, sentimentos primários, os secundários. Isso a gente gasta 1 hora ali conversando, batendo um papo. É um primeiro momento de apresentação dos sentimentos. No lugar de você ficar batendo de frente com o seu filho, é importante que ele tenha esse processo de autoconhecimento. E se você
né, soubesse disso aqui antes, você poderia trabalhar ao longo da vida. Dos ensinamentos mais importantes da inteligência emocional desde 2 aninhos ali da primeira infância é você nomear ao longo da vida os sentimentos que seu filho está sentindo. A minha filha um dia chegou em mim e falou assim, mamãe, aquela situação tal, eu me senti angustiada. Ela tem 9 anos. Ela conseguiu falar um sentimento difícil, ela conseguiu colocar para fora aquela situação, eu me senti angustiada. Eu falei, uau, parabéns, gostei disso aí. Você conseguiu identificar dentro de uma situação um sentimento difícil e você conseguiu verbalizar, você conseguiu me falar o nome desse sentimento. Isso é maravilhoso, muito bom. Então vamos conversar sobre isso? Me conta sobre essa situação, essa angústia, né? Me fala um pouco sobre isso, que eu vou te ajudar, vamos entender, vamos trazer um governo aí para esse sentimento e tal, vamos acolher ele, tá tudo bem, não tem problema sentir angustiada, né? É um sentimento que passa dentro de nós e nós precisamos aprender a vencer, a lidar com ele, né? Vencer esses obstáculos. Então, enfim, eles precisam aprender desde da primeira infância a verbalizar. Só que verbalizar com adultos que são empáticos. Quando o adulto não é empático, gente, é a mesma coisa assim de jogar... Já ouviu aquele versículo que fala sobre jogar pérolas aos porcos? É a mesma coisa, a criança vem com o coração aberto e fala, mãe, tô angustiada. Aí vamos supor que eu fosse se eu fosse uma mãe sem conhecimento, ou uma mãe, eu brinco muito que a mãe tola é a mãe sem inteligência emocional. Aí eu falo assim, que angústia o quê, menina? Você tem tudo, estuda numa escola boa, tem uma vida boa, angustiado o quê? Larga esse trem pra lá, não quer saber desse negócio não. Agora não tem tempo pra ouvir esse negócio de angústia sua, não. Gente, isso é o nível hard de uma pessoa ignorante, entendeu? Mas graças a Deus, né? Eu sou uma mãe o quê? Preparada. Preparada para respeitar os sentimentos de alguém. Isso é importante. Por que existem muitos problemas nos relacionamentos? Por falta de respeito pelo outro, né? Que é uma habilidade da inteligência emocional, que é a empatia. Então, enfim, pra gente partir aqui pro final, primeira coisa é apresentar. E a gente fala pra criança que existem os sentimentos primários e os sentimentos secundários. Ok. Depois que você fala isso pra criança, você vai pedir a criança ou adolescente para separar para você os sentimentos que eles acreditam que são positivos e os sentimentos que são negativos. Ok? Separou os sentimentos... Aí a gente ensina pra eles, você viu? Então, existem os sentimentos positivos e os sentimentos negativos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você escolhe qual sentimento passa dentro de você? Aí eles falam, não tem jeito, né? Não tem como. Por quê? Porque as situações do dia a dia, elas acontecem. E aí elas acontecem e não tem como a gente escolher. A gente vai ter que viver e saber como governar aquele sentimento. Eu mando em você sentimento. Entende? Então, quando uma criança, uma pré-adolescente que chegou pra mim com depressão, apática, triste, só queria ficar no quarto, a tristeza estava dominando ela, os sentimentos negativos, a síndrome de inferioridade, estava dominando ela. Mas aí, de repente, você... Bora lá, bora aprender sobre isso e vou te ensinar você a governar esse sentimento. O que você vai fazer para vencer essa tristeza? Como que nós vamos lidar com ela? Porque ela tá passando dentro de você, e aí? Quando ela aprende a governar aquele sentimento negativo que está dominando a vida dela, ela acabou de adquirir um pouco de inteligência emocional, porque a inteligência emocional, gente, é aprender a gerenciar o que passa dentro da gente, os nossos sentimentos. Então, Grace, eu não vou passar pela minha vida acontecendo só coisas boas, tudo dando só certo. Vai ter momentos que vai dar errado, vai ter momentos que sentimentos ruins vão acontecer, eu vou ter vitórias, eu vou ter fracassos, eu vou ter ganhos, eu vou ter perdas. E aí? Como eu vou fazer, né? Então, a inteligência emocional, ela é uma prevenção para te ajudar a lidar com isso. Então, enfim, aí você apresenta, conversa com a criança, ensina quais são os sentimentos positivos, negativos, e ali nesse momento você pede à criança ou adolescente para escolhe um sentimento positivo e me conta uma coisa boa que aconteceu com você, que você sentiu esse sentimento. Essa pergunta, esse momento é interessante porque você começa a atiçar a criança e o adolescente a verbalizar, porque eles não têm costume. Geralmente eles vão contar as coisas para vocês, para os pais, vocês dão bronca, briga, coloca de castigo, repreende às vezes de forma injusta, né? Não tô falando que você não tem que disciplinar, que você não tem que exortar, você
tem que fazer isso, mas de uma maneira mais assertiva. Porque se você passa uma vida inteira fazendo errado, sendo uma mãe reativa, você vai colher as consequências disso lá na frente. Seu relacionamento com seu filho não vai ser saudável, seu filho não vai ter o bem-estar, ele pode desenvolver doenças emocionais, depois você vai ficar desesperada, vai ter que procurar terapia, vai gastar um dinheirão para poder reverter a situação, que é o que tem acontecido nessa geração, ok? Então é melhor você prevenir, tá? Então a criança vai escolher, escolhe um sentimento negativo e me conta uma situação. Nossa, eu quero escolher esse aqui da raiva, teve um dia que aconteceu tal coisa, eu senti muita raiva e tal, não soube como controlar, acabou que eu fiz isso e aquilo. E a gente começa nesse momento, nessa dinâmica tão simples, a um bate-papo. Esse é um primeiro momento. Aí a gente continua desenvolvendo nas próximas aulas com essa criança ou com esse adolescente, trabalhando. Então, esse vídeo, na verdade, nosso objetivo é só mostrar para vocês que é possível ensinar sobre inteligência emocional para crianças e adolescentes. É possível ajudar eles nesse processo de desenvolvimento, tá? E a inteligência emocional, gente, é uma metodologia incrível, tá? Enfim, para você que é mamãe, que tá aí, que gostou desse vídeo, eu quero te pedir para você curtir aqui o vídeo, quero te pedir para comentar se esse vídeo edificou a sua vida, se você aprendeu alguma coisa nova, deixa seu comentário aqui, porque eu quero te conhecer, eu quero saber sobre a sua opinião, tá? Então curte, comenta, compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir um pouquinho sobre isso, para dar um alertado, uma virada de chave aí, tá? Eu quero falar para vocês que eu tenho o curso A Mamãe é Top, que se você gostou desse vídeo, o curso então, gente, o curso são 10 aulas, duração de 1 hora cada aula, são 10 horas de conteúdo, aonde eu ministro as aulas e lá tem ferramentas. Então lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre seu perfil comportamental, sobre os temperamentos na educação das crianças, sobre a parentalidade que você está desenvolvendo na vida do seu filho, se ela é boa, se ela é ruim. Você vai ter lá 4 aulas sobre alfabetização emocional, linguagens do amor, mindset. Eu te convido a fazer o curso A Mamãe é Top. Ele vai ser um divisor de águas na sua maternidade. Ele vai, assim, mudar o seu rumo de sucesso no relacionamento com o seu filho, tá? Vou deixar o link aqui do curso A Mamãe é Top na descrição do vídeo. Então, ó, grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito.